Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, eu mandei para vocês uma lista de exercícios sobre estrutura e formação de palavras e pedi que vocês fizessem. Hoje, então, nós vamos fazer a resolução comentada desses exercícios, objetivando mesmo revisar esse assunto, não é? Esse é um assunto que nós estudamos no começo deste ano, certo? É um assunto que tem uma incidência bastante razoável nos exames, então é interessante que a gente agora ao final do processo, né, que a gente revise para que vocês vejam como vocês estão. Então, vamos fazer a correção. Para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui, não é? Apresentando aquela lista de exercícios que eu tinha mandado para vocês. Foi esta lista, né? Então, a ideia é que a gente agora faça junto e vocês verifiquem se vocês conseguiram efetivamente entender, não é? E depois, caso ainda assim fique alguma pergunta, vocês me falem, tá bom? Então, vamos lá. Texto para as questões 1 e 2. Ah, só uma coisa, repararam que só questões tiradas de exames, tá bom? Em nossa última conversa, dizia meu grande amigo que não esperava viver muito tempo por ser um cardisplicente. O quê? Cardisplicente, aquele que desdenha do próprio coração. Entre um copo e outro de cerveja, fui ao dicionário. Cardisplicente não existe, você inventou, triunfei. Mas se inventei, como é que não existe? Espantou-se o amigo. Semanas depois, deixou em saudades fundas companheiros, parentes e bem-amadas. Homens de bom coração não deviam ser cardisplicentes. Então, nós temos aqui dois testes da FUVEST que exploraram este assunto, que exploraram este texto. Vamos ver, então. Primeira questão era só interpretação de texto, não era uma questão diretamente relacionada, não é, aos processos de formação de palavras. Conforme sugere no texto, cardisplicente é. Então, se vocês colocaram a letra D certinho, é uma criação de palavra pelo processo de composição. Vamos dar uma lembradinha, né? Existem basicamente dois processos de formação de palavras. Ou a palavra é formada por derivação, ou ela é formada por composição. Derivação é quando há apenas um radical envolvido, né? É o caso, por exemplo, de infeliz. Você tem um radical a que se acrescentou um prefixo. Então, vamos dar uma refrescadinha aí na memória, né? Quando nós falamos de derivação, falamos de derivação prefixal, quando você coloca, portanto, o afixo antes do radical, sufixal, quando você coloca depois do radical, ela pode ser prefixal e sufixal, quando você coloca prefixo e sufixo separadamente. Por exemplo, é o caso de infelizmente, estão lembrados? Se existe infeliz e existe felizmente, significa que foi colocado um de cada vez. Então, o processo de derivação, prefixal e sufixal. Existe também a derivação parasintética, que é quando você coloca os dois simultaneamente. É o caso de apedrejar. Não existe apedre e não existe pedrejar, certo? Ou seja, né, a palavra só existe com os dois. Quando isso acontece, ela é uma derivação parasintética. Ela pode ser imprópria, que é quando nós mudamos a classe gramatical. Por exemplo, o azul do céu é belo, quer dizer, azul normalmente é adjetivo, aqui é substantivo. E ela pode ser regressiva, que é quando ela é deverbal, é uma diminuição da forma original. Canto, perda, tudo bem? A gente só está revisando aqui, tá? São esses processos que nós estudamos. Quando é por composição, que é o caso de cardisplicente, nós temos mais de um radical envolvido. Neste caso, cardio, cardíaco, não é? Mais displicente. Quando você junta, então vou aproveitar para lembrar, né? Quando você junta os dois radicais e não há perda nenhuma, nós temos uma composição por justa posição, que é o caso, por exemplo, de guarda-roupa, né? Mas se você junta os radicais e há alguma perda, né, já é uma composição por aglutinação, que é o caso de cardisplicente, tá certo? Então, resposta aí do exercício, letra D. Número 2. Mas se eu inventei ainda a interpretação de texto, tá? Mas se eu inventei, como é que não existe? Segundo se deduz da fala espantada do amigo narrador, a língua parelha era um código aberto,
a ser enriquecido com contribuições pessoais. Letra E é a resposta. Ou seja, não é? Na cabeça dele, se eu inventei, tá certo? Portanto, eu acrescentei um termo à língua, naturalmente vai ser uma palavra que existe porque eu inventei, tá? Observe, aí vocês têm a tradução de prefixos, certo? A pergunta é: assinale a alternativa correta que preenche, respectivamente, as lacunas com o prefixo cuja significação consta entre parênteses. Se vocês colocaram a letra A, perfeito, né? Então, olha só, posição de repetição, tá certo? É o né? Reelaborar, reinventar. Então, esse re significa de novo. Esse movimento para fora, é o caso de exportar, por exemplo, né? Depois, movimento ao lado, justapor, colocar ao lado, certo? Justapor, né? Depois, movimento ao lado, e mudança trans, tá certo? Como transformar, né? Então, resposta, letra A. O próximo, número 4. Em qual das alternativas a seguir o sufixo exprime uma ideia de agente? Se vocês colocaram a letra C, perfeito, não é? Então, vencedor, ou seja, aquele que vence, aquele que pratica a ação de vencer. Você não precisa, para isso, não é, memorizar prefixos e sufixos. O próprio sentido da palavra, né, acaba permitindo que você consiga entender o que está lá, tá bom? Número 5, bem simples. Na frase, ela tem um que misterioso. O processo de formação da palavra em destaque chama-se. Se vocês colocaram a letra D certinho, né? Derivação imprópria. Repare que esse que é substantivo. Originalmente, que é pronome interrogativo, por exemplo. O que aconteceu? Quando eu digo ele tem um que misterioso, eu transformo o pronome interrogativo em substantivo. Há uma mudança da classe gramatical. Portanto, o nome disso é derivação imprópria. Né? Número 6. Em relação ao processo em relação, perdão, ao grupo de palavras, glóbulo, papelzinho, colherzinha, mini saia, portinhola, casinha, casita, casinhola, corpúsculo, molusco, irmãozinho, papelucho, sainha, saiote e saiazinha, é correto afirmar que, bom, se vocês leram isso aqui com atenção, vocês perceberam que há algo em comum entre todas essas palavras aqui, não é? Então, todas elas são formações de palavras para o diminutivo. Você tem a palavra original, transformou-se para o diminutivo. Isso dá como resposta a letra D. O sufixo diminutivo, às vezes, é antecedido de consoante de ligação. Então, existe ali uma consoante que une uma coisa à outra, né? Mas é isso, tá certo? O fato é, as palavras, né, têm esse sufixo que forma um diminutivo. Isso dá como resposta a letra D. Perfeito. Bem tranquila essa, né? Questão número 7. Comi um afogado em Paraibuna e gostei desta comida típica que é servida no Beiral, restaurante que fica na Avenida Beira Rio. Assinale a alternativa correta em relação ao período acima. Então, aí a resposta dentro, veja que são informações completamente diferentes, né? A resposta é a letra B. Comida é um substantivo derivado de um verbo, né? Por que é derivado de um verbo? Porque vem de comer, tá certo? Então, é uma palavra formada por derivação sufixal. Agora, as outras estão incorretas. Não há palavras substantivadas. Assim, afogado, por exemplo, né? Normalmente funciona com o particípio do verbo afogar e aqui tornou-se substantivo. Afogado aqui não é um verbo, portanto, é um substantivo. Beiral passou de substantivo comum a próprio. O inverso é impossível. Não, o inverso não é impossível. Né? Por exemplo, carvalho é o nome de uma árvore. Né? Quando se torna um sobrenome, ele vira de comum a próprio. Não pode haver um só significante, por exemplo, para vários significados. Pode sim.
A palavra é uma só, afogado, mas vai ter significados diferentes. Afogado pode ser forma de afogar-se, mas afogado pode ser o nome da comida que está mencionada aqui, tá certo? Então, resposta do exercício, letra B. Questão número 8. Em todas as frases, o termo destacado exemplifica corretamente o processo de formação de palavras indicado, exceto em. Então, nesse caso, a resposta é a letra A. Onde se viu perversidade semelhante? Derivação parasintética. Na verdade, nós temos aí uma derivação sufixal, certo? Então, acrescentou-se o sufixo à palavra original. Resposta, letra A. Número 9. A formação das palavras bicharia, ronco, boca da noite, chevrolés e autobondes processou-se, respectivamente, por... A resposta, gente, é a letra D de dado. Veja, a primeira é derivação sufixal, vem de bicho. Acrescentou-se aí um sufixo formador de substantivo indicando grupo, não é? A segunda é derivação regressiva, porque ronco vem de roncar. Então, é uma diminuição da palavra original. Boca mais dá mais noite. Juntaram-se as três palavras sem tirar nada, sem acrescentar nada. Portanto, composição por justaposição. Chevrolet é um substantivo próprio, é uma marca, tá certo? Quando se coloca isso com letra minúscula, como substantivo significando carro, por exemplo, né? Isso se torna um substantivo comum. Então, por isso que é uma derivação imprópria, né? E autobonde é uma formação híbrida, porque é uma palavra composta a partir de línguas diferentes. Então, resposta, letra D. Próximo exercício, número 10. Né? A palavra destacada na frase, Marieta envelhecia vagarosamente, apresenta o mesmo processo de formação que a letra C. Envelhecia, anoitecia e apedrejava são palavras formadas por derivação parasintética. Todas elas têm prefixo, todas elas têm sufixo, colocados simultaneamente. Então, todas por formação parasintética. Né? Exercício 11. Os elementos destacados de cada vocábulo em negrito estão corretamente identificados, exceto em... Se vocês colocaram letra D certinho, pessimismo recalcando, aquele que pensava evoluir, prefixo indicador de movimento para trás. Não, né? Esse significa repetição, tá certo? Reforça-se esse pessimismo, não é? Então, não é movimento para trás, é um prefixo que indica reforço, que indica repetição. Resposta, letra D, é a incorreta. Questão número 12. Em que alternativa a palavra em destaque resulta de derivação imprópria? Se colocaram letra D certinho, não chegaram a trocar um isto de prosa e se entenderam. Isto normalmente é pronome demonstrativo. Originalmente é pronome substantivo. Aqui ele substantivou-se, certo? Portanto, tornou-se um processo de derivação imprópria. De pronome virou substantivo, letra D a resposta. Exercício 13. Considerando-se os vocábulos seguintes, assinalar a alternativa que indica os pares de derivação regressiva, derivação imprópria, derivação sufixal, precisamente nesta ordem. A resposta do exercício é a letra C. Então, veja, 1 e 5, embarque e fala são regressivos. Embarque vem de embarcar, fala vem de falar, portanto, regressivos. Né? 3 e 4, derivações impróprias. Cruzes, desse jeito, é interjeição. Originalmente, isso aí funciona como substantivo. E 4, porque normalmente é conjunção explicativa, ele saiu porque quis. Quando você usa porque com acento circunflexo, torna-se substantivo. Portanto, processo de derivação imprópria. E os números 2 e 6, histórico e sombrio, não é? Nas duas temos derivação sufixal. Acrescentou-se um sufixo à palavra original. No caso da 2, um sufixo formador
de adjetivo, no caso das 6 também, apenas são sufixos diferentes. Então, resposta letra C. Exercício 14. Relacione a primeira coluna à segunda de acordo com os significados. Gente, então, essa daí era só de significação, né? A resposta do exercício 14 está na letra C. Então, aí nós temos a correspondência e aí é só vocabulário mesmo, tá? É o tipo de exercício que depende de vocês conhecerem esse vocabulário. Questão 15. Assinale a opção em que nem todas as palavras provêm de um mesmo radical. Nem todas têm a mesma raiz, não é? Isso acontece, exercício 15, isso acontece com a letra B. Luz, luzeiro, alumiar, né? Alumiar provém de um radical diferente, que é lume, né? Enquanto as outras duas vêm de luz. Então, são radicais diferentes. Letra B é a resposta. Questão 16. Em qual dos exemplos abaixo está presente um caso de derivação parasintética? Se vocês colocaram letra E certinho, não vou mais me entristecer, vou é cantar. Então, nós temos o radical, que é triste, certo? E desse triste colocou-se o prefixo e sufixo, formando um processo de derivação parasintética. Letra E é a resposta. Questão 17. As palavras perda, corredor e saca-rolha são formadas, respectivamente, por... Então, se colocaram letra A certinho. Perda vem de perder, por isso que a derivação regressiva. Corredor tem o sufixo formador, aí que pode ser de adjetivo ou de substantivo, né? Mas tem um sufixo, então derivação sufixal, esse or, né? E saca-rolha é justa posição. Saca mais rolha, juntaram-se os dois, não se perdeu nada, portanto, justa posição. Letra A, a resposta. Questão número 18. Considerando o processo de formação de palavras, relacione a primeira coluna à segunda, né? Então, na número 18, a resposta é a letra B. Então, veja, né? Então, vamos lá. 2, 4, 3, 1, 5. Então, desenredo, prefixação. Então, esse des, né, é o prefixo que mostra o tipo de derivação que nós temos aí. Narrador, número 4, sufixação vem de narrar, né? Colocou-se aí o sufixo formador de substantivo, que pode também ser utilizado aí como adjetivo, né? Depois, número 3, prefixação e sufixação. Olha só, existe infinita, existe finitamente. Isso mostra que eles foram colocados separadamente. Então, não é parasintética, é prefixal e sufixal. E o último item é por justaposição. Pão mais de mais ló. Quer dizer, não se perdeu nada, não se acrescentou nada, né? Por isso, justaposição, letra B, a resposta. Questão número 19. Quanto à formação da palavra, aponte o exemplo que não corresponde à afirmação. Portanto, gente, é a incorreta. Semideus, composição por aglutinação. Não. Primeiro, porque não é composição. Nós temos um radical só, que é Deus, não é? Então, já é um processo de derivação. Na verdade, é derivação prefixal. Colocou-se semi, que é o prefixo, antes do radical. Portanto, letra E é a resposta, tá? Número 20. Assinale a única alternativa que não contém uma palavra formada por sufixação. É a palavra noite. Noite é a palavra original. Ela nem é uma palavra derivada, né? Todas as outras têm sufixo. Então, letra E é a resposta. Os verbos envelhecer, enegrecer e apodrecer são formados com prefixo e sufixo, tendo como base o radical velho, negro, podre, respectivamente. De verbos formados pelo mesmo processo, com o radical das palavras ferver, alto, cadente e voar. Gente, aí é uma questão de vocabulário também, não é só conhecer essa parte de gramática, não é? Então, ferver poderia ser aferventar, né? Então, existe aí o mesmo radical, né? E aí colocou-se o prefixo e o sufixo.
No caso de auto, enaltecer. Esse é o verbo correspondente. No caso de cadente, encandecer. E no caso de voar, esvoaçar. Tá? Então, são os verbos formados utilizando aí exatamente o mesmo processo. O prefixo de irregular, difere semanticamente do prefixo de. Se vocês colocaram letra B, perfeito, né? Esse I de irregular é ausência, que é o que acontece nas outras 4, né? Agora, em imigrante, o prefixo é in, que significa para dentro, não é ausência, né? Portanto, o sentido é diferente. Resposta, letra B. Exercício número 23. Vou-me embora para Pazárgada. Né? Embora, em mais boa, mais hora, processo de palavras a que chamamos de aglutinação. Letra D, a resposta. Repare que juntaram-se as palavras, não é? E não se e perderam-se fonemas no caminho. Quando não se perde nada, é justaposição. Quando existe perda, é aglutinação. Tá? Exercício 24. Infatigavelmente, mais fatigável, mais mente. Processo de formação das palavras a que chamamos. Então, se vocês colocaram letra C, perfeito. Por que não é parasintética, além de não haver essa opção aí, né? Porque existe infatigável, existe fatigavelmente. Ou seja, prefixo e sufixo foram colocados separadamente. Então, resposta, letra D. Exercício 25. Na oração, ao entardecer, refizeram suas malas e vagarosos voltaram à capital. Há palavras formadas, respectivamente, pelo processo. Então, gente, letra E a resposta. Existe a palavra formada por parassíntese, derivação parassintética, por exemplo, entardecer. Tarde é o radical, tem prefixo e sufixo colocados simultaneamente. Veja que dessa vez não existe em tarde nem entardecer. Né? Prefixal é o caso, por exemplo, de refizeram. Esse re que significa de novo, né? Formação por prefixo. E vagaroso, por exemplo, é um exemplo formado por derivação sufixal. Esse oso é um sufixo formador de adjetivo. Por isso que a resposta aí do exercício 25 é a letra E. Exercício 26, vamos lá. Nas palavras poliglota, tecnocracia, acrópole, demagogo e geografia, então veja que novamente o exercício é de vocabulário, encontramos elementos gregos que têm as seguintes significações respectivamente. Olha, gente, então, dá para fazer um pelo outro, né? A resposta é a letra D. Então, nós temos em todos os termos aí, não é? Essas palavras, esses sentidos que aqui estão. Então, se você não soubesse todos, olha, demagogo é mais conhecido, geógrafo, geografia também, poliglota. Então, a gente conseguiria fazer, mesmo que tivesse alguma dificuldade, daria para fazer um pelo outro, tá? Assinale a única opção constituída por palavras formadas apenas por sufixação. Se vocês colocaram aí a letra D certinho, né? Costureira, olha o sufixo formador de substantivo. Silencioso, sufixo formador de adjetivo. Saleta, sufixo formador de diminutivo. Saleta é uma sala pequena, né? Então, letra D é a resposta. Exercício número 28. O item em que a palavra não está corretamente classificada, então não está, quanto ao seu processo de formação, é a letra E, né? Casebre, gente, é uma casa pequena. Não houve mudança de classe gramatical aí. Casebre é substantivo mesmo, né? Casebre é formada por derivação sufixal. Acrescentou-se ao radical um sufixo formador de diminutivo, tá bom? Então, resposta, letra E. 29. A palavra resgate é formada por derivação regressiva. Resgate vem de resgatar. Há uma diminuição da palavra original. Então, resposta do exercício, letra C. Número 30. Assinale o par de vocábulos cujos prefixos apresentam significação equivalente à dos elementos iniciais de impessoal e pré-determinado.
Repare que não é a palavra inteira, né? Ele só quer o prefixo. Por isso que a resposta é mesmo a letra E. Desumano, desin, significam ausência, né? Significa não. E antediluviano, ante é antes, e pré também é antes, certo? Então, resposta, letra E. Exercício número 31. As palavras adivinhar, adivinho, adivinhação têm a mesma raiz, a afirmação, né? Por isso são cognatas, nasceram do mesmo lugar. Assinale a alternativa em que não ocorrem três cognatos. A resposta é a letra E. Gente, viver e vida são cognatas. Vem da mesma raiz, que é a mesma raiz de viver. Mas vidente, gente, não é aquele que vive. Seria a mesma raiz se fosse vivente, né? Vidente é aquele que vê. Então é outra raiz. Por isso que a resposta é mesmo a letra E. 32. Assinale a alternativa em que a primeira palavra apresenta sufixo formador de advérbio e a segunda sufixo formador de substantivo. A resposta é a letra C. Esse mente é um sufixo formador de advérbio e esse ação é um sufixo formador de substantivo. Então, é só o significado do finzinho da palavra mesmo, tá? E a número 33, provavelmente a mais simples dessas aí, não é? Indique a palavra que foge ao processo de formação de chap-chap. Chap-chap é por onomatopeia, né? A única que não é por onomatopeia é a letra E. Vivido é uma palavra formada por derivação sufixal. Então, o processo é diferente, tá bom? Então, gente, é isso. O objetivo desses exercícios, né, foi, então, nós revisarmos a parte de estrutura e formação de palavras. Caso vocês tenham qualquer dúvida a respeito de qualquer exercício, é só vocês escreverem, que eu vou ter o maior prazer de esclarecer a vocês, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo. Até a próxima aula, pessoal. Tchau.